Em um mundo onde a justiça de Deus nos confronta de formas que nunca imaginamos, você já se perguntou como seria testemunhar uma cidade inteira ser consumida por um ato divino de justiça? Imagine assistir do alto de uma colina enquanto cidades inteiras são consumidas por fogo e enxofre, vindo dos céus. O ar preenchido com gritos de desespero, crianças, idosos, todos desaparecendo em instantes. E se eu disser que esta terrível destruição de Sodoma e Gomorra esconde um dos mais profundos mistérios sobre a natureza de Deus que muitos estudiosos preferem não comentar? Um mistério que revela um aspecto surpreendente sobre o coração do Criador que poucos realmente compreendem. Bem-vindos ao Portal da Salvação. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e permaneça até o final, porque há um ensinamento transformador reservado para você. Sodoma e Gomorra. Estes nomes se tornaram sinônimos de destruição divina e punição pelo pecado. Até hoje, quando alguém quer exemplificar o juízo de Deus contra a maldade humana, estas cidades são frequentemente mencionadas. Mas será que compreendemos realmente o que aconteceu ali? Será que Deus, em algum momento, hesitou ou se arrependeu desta decisão devastadora? Hoje vamos explorar uma das histórias mais dramáticas da Bíblia, sob uma perspectiva que talvez você nunca tenha considerado antes. Uma perspectiva que pode mudar completamente sua compreensão sobre como Deus equilibra justiça e misericórdia, mesmo nos momentos mais sombrios da história humana. Para realmente entendermos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, precisamos voltar um pouco no tempo. Estamos no livro de Gênesis, aproximadamente 1900 anos antes de Cristo. O patriarca Abraão já havia recebido a promessa de que seria pai de uma grande nação, mas ainda vivia como nômade na terra de Canaã. É neste cenário que encontramos uma das cenas mais extraordinárias da Bíblia. Deus aparece a Abraão em forma humana, acompanhado de 2 anjos, também em aparência humana. Eles chegam como viajantes, e Abraão, demonstrando a hospitalidade característica daquela cultura, prepara uma refeição elaborada para seus visitantes misteriosos. Imagine a cena: o sol forte do deserto, a sombra reconfortante dos carvalhos de Manre, e Abraão, já um homem idoso com 99 anos, correndo para preparar o melhor para seus convidados. Ele não sabia inicialmente quem eles eram, mas seu coração generoso o impulsionou a servir. Durante esta visita extraordinária, Deus reafirma que Sara, esposa de Abraão, teria um filho no próximo ano, apesar de sua idade avançada. Ela tinha 90 anos. Sara, ouvindo isso de dentro da tenda, ri internamente, duvidando da possibilidade. E então ocorre algo fascinante. Deus percebe o riso silencioso de Sara, revelando sua onisciência. Ele pergunta: por que Sara riu? Esta pequena interação mostra algo profundo. Deus está pessoalmente envolvido, atento aos mínimos detalhes e reações humanas. Mas é o que acontece em seguida que traz uma revelação surpreendente sobre o caráter de Deus. Após confirmar a promessa do filho, os visitantes se levantam e olham na direção de Sodoma. Então Deus faz algo extraordinário. Ele compartilha seus pensamentos com Abraão. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Esta frase revela uma verdade transformadora. Deus deseja compartilhar seus planos com aqueles que o temem. Não é uma divindade distante e indiferente, mas um Deus que busca relacionamento e que, surpreendentemente, parece valorizar a opinião humana. Ele continua, revelando que o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou e que seus pecados são gravíssimos. Deus diz que descerá para ver se realmente fizeram conforme o clamor que chegou até ele. Alguns interpretam erroneamente esta passagem como se Deus não soubesse o que estava acontecendo e precisasse verificar. Mas isso contradiz a onisciência divina que acabara de ser demonstrada com Sara.
O que vemos aqui é Deus estabelecendo um princípio de justiça. Ele não condena sem investigação completa, mesmo sabendo de antemão a verdade. É uma poderosa lição para sistemas judiciais humanos. Nunca condene sem investigação minuciosa. Os dois anjos partem em direção a Sodoma, mas Deus permanece com Abraão. E neste momento ocorre uma das mais extraordinárias interações entre Deus e um ser humano em toda a Bíblia. Abraão se aproxima e faz uma pergunta que muitos de nós temeríamos fazer. Destruirás também o justo com o ímpio? Perceba a ousadia. Abraão está questionando a justiça de Deus. Ele continua: se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, de modo que seja o justo como o ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra. É quase inacreditável. Abraão está argumentando com o próprio Criador, apelando para o senso de justiça de Deus. E o mais surpreendente, Deus não se ofende. Ele não repreende Abraão por sua ousadia. Em vez disso, ele aceita o argumento. Se eu encontrar em Sodoma 50 justos, pouparei a todo o lugar por amor deles. Mas Abraão não para por aí. Em uma negociação que parece saída de um mercado oriental, ele continua reduzindo o número. E se faltarem 5 dos 50 justos? Deus responde que não destruiria se encontrasse 45. Abraão persiste. E se houver 40? E se houver 30? E se houver 20? Finalmente, chegando a apenas 10 justos. Em cada etapa dessa extraordinária negociação, Deus concordou em poupar as cidades inteiras por amor a um número cada vez menor de pessoas justas. Isso revela algo profundo sobre a natureza divina. Deus está muito mais inclinado à misericórdia do que ao juízo. Ele estaria disposto a poupar milhares de pecadores por amor a apenas 10 pessoas justas. O que vemos aqui é algo revolucionário para a teologia. Deus permitindo que um ser humano influencie seu processo de decisão. Não porque ele seja indeciso ou porque seu caráter mude, mas porque ele valoriza profundamente o relacionamento com aqueles que o amam. Ele dá a Abraão a oportunidade de interceder, de exercer um papel sacerdotal, estabelecendo um padrão que vemos repetido ao longo da Bíblia. Esta intercessão de Abraão não é apenas sobre salvar vidas em Sodoma, é também sobre Ló, seu sobrinho, que vivia naquela cidade. Embora o texto não mencione explicitamente, podemos perceber a preocupação de Abraão com seu familiar que escolheu viver naquele lugar corrupto. A negociação termina com Deus, concordando em não destruir as cidades se encontrasse apenas 10 justos. Abraão provavelmente pensou que havia garantido a salvação de Sodoma, pois seguramente haveria pelo menos 10 pessoas justas na família de Ló. Mas o texto nos deixa com uma tensão dramática. Abraão volta para sua tenda sem saber o desfecho e Deus se retira. O foco da narrativa então muda para Sodoma, onde os dois anjos chegam ao entardecer. Ló, sentado à porta da cidade, um lugar de autoridade na cultura antiga, demonstra a mesma hospitalidade de seu tio Abraão, insistindo que os viajantes fiquem em sua casa. O que acontece em seguida é perturbador e revela a profundidade da depravação de Sodoma. Antes que se deitassem, homens de toda parte da cidade cercaram a casa de Ló, exigindo que ele entregasse os visitantes para que abusassem deles sexualmente. A violência sexual pretendida não era apenas um pecado de imoralidade, era uma violação brutal da hospitalidade sagrada, um costume inviolável no mundo antigo. Ló sai para tentar dissuadi-los, chegando ao ponto chocante de oferecer suas próprias filhas virgens em lugar dos hóspedes, uma decisão moralmente questionável que demonstra tanto seu compromisso desesperado com a proteção dos visitantes, quanto a influência corruptora que Sodoma teve sobre seus próprios valores.
A situação se intensifica quando a multidão ameaça fazer pior a Ló do que fariam aos visitantes. Neste momento crítico, os anjos intervêm, puxando Ló para dentro e ferindo os agressores com cegueira. Esta cegueira física é também simbólica. Representa a cegueira moral que já afligia os habitantes de Sodoma. Mesmo após serem feridos assim, continuaram tateando, buscando a porta, persistindo em seu mal, mesmo diante de uma intervenção sobrenatural. Os anjos então revelam sua verdadeira missão a Ló. Vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Eles ordenam que Ló reúna sua família para escapar. Aqui vemos a misericórdia de Deus em ação. Embora não houvesse 10 justos na cidade, Deus ainda providencia a fuga para Ló e sua família. Mas há um detalhe doloroso nesta história. Quando Ló avisa seus genros sobre a iminente destruição, eles pensam que ele está brincando. Consegue imaginar a angústia de Ló? Saber que o juízo divino está prestes a cair e não conseguir convencer nem mesmo sua família mais próxima? Quantas vezes nós, que conhecemos a verdade de Deus, enfrentamos descrença semelhante quando tentamos compartilhar avisos divinos com aqueles que amamos? Na manhã seguinte, diante da hesitação de Ló, os anjos literalmente os pegam pela mão. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. E os conduzem para fora da cidade, numa demonstração extraordinária da misericórdia paciente de Deus. Foge para salvar a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta planície. Foge para o monte, para que não pereças. Aqui encontramos outro momento revelador. Ló, mesmo diante da graça divina, barganha novamente. Ele pede para não ter que fugir para as montanhas, mas para uma pequena cidade próxima chamada Zoar. Surpreendentemente, Deus concede este pedido também. Que admirável flexibilidade dentro dos parâmetros da justiça divina. Deus ajusta seus planos para acomodar a fraqueza humana, desde que o objetivo principal, separar os justos dos ímpios, seja alcançado. Ao nascer do sol, quando Ló entra em Zoar, o juízo divino é derramado sobre Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. A descrição é breve, mas devastadora. Cidades inteiras, com todas as suas construções, cultivos e tragicamente pessoas, são completamente destruídas. Um dos momentos mais emblemáticos desta narrativa acontece quando a esposa de Ló, contrariando a ordem divina, olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Este episódio tem sido interpretado de várias maneiras ao longo dos séculos. Alguns veem nele um exemplo do perigo de desobedecer a uma ordem direta de Deus. Outros interpretam que o olhar para trás revela um coração ainda apegado à vida pecaminosa de Sodoma. Jesus, mais tarde, usaria este incidente como uma advertência contra o apego ao mundo. Lembrai-vos da mulher de Ló. A narrativa então faz um corte dramático, levando-nos de volta a Abraão, que na manhã seguinte vai até o lugar onde estivera com Deus e olha para a região onde ficavam as cidades. O que ele vê é devastador. Eis que subia da terra fumaça como a fumaça de uma fornalha. Podemos apenas imaginar seus pensamentos. Sua negociação com Deus não havia sido suficiente, não havia nem mesmo 10 justos. E o que teria acontecido com Ló e sua família? O texto, então, faz uma declaração crucial que frequentemente passa despercebida. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Esta frase revela que, embora as cidades tenham sido destruídas, a intercessão de Abraão não foi em vão. Deus se lembrou de Abraão, sua preocupação, sua intercessão, e por causa disso salvou Ló. Aqui está uma revelação profunda. Deus responde à intercessão, mesmo quando parece que ele não atendeu ao pedido específico.
Abraão pediu que as cidades fossem poupadas, e elas não foram. Mas o coração por trás do pedido, a preocupação com vidas inocentes, especialmente a de seu sobrinho, foi honrado por Deus. O relato bíblico continua com um epílogo perturbador. Ló, temendo viver em Zoar, acaba se mudando para uma caverna nas montanhas com suas 2 filhas. Isoladas e temendo que a linhagem de seu pai terminasse, as filhas de Ló tomam uma decisão trágica. Embriagam o pai em 2 noites consecutivas e deitam-se com ele, resultando em gravidezes. Destes incestos nascem Moabe e Ben-Ami, ancestrais dos Moabitas e Amonitas, povos que mais tarde se tornariam inimigos de Israel. Esta conclusão perturbadora demonstra as consequências duradouras quando escolhemos viver próximos ao pecado. Ló, que inicialmente apenas armou suas tendas até Sodoma, acabou morando na cidade, sendo influenciado por seus valores, e mesmo após escapar fisicamente, carregou consigo as consequências espirituais daquela influência. Mas há outro lado desta história, que raramente é explorado. Gerações depois, uma moabita chamada Rute entraria na linhagem do Messias. Através de sua união com Boaz, ela se tornaria bisavó do rei Davi e, portanto, ancestral de Jesus Cristo. Assim, mesmo da tragédia de Sodoma e das escolhas questionáveis que se seguiram, Deus ainda teceu um fio de redenção que eventualmente levaria ao Salvador. Agora, voltemos à pergunta central. Deus se arrependeu de destruir Sodoma e Gomorra? Para responder adequadamente, precisamos entender o conceito bíblico de arrependimento divino. Na Bíblia hebraica, a palavra usada é nacham, que pode significar sentir pesar ou mudar de direção, mas não implica necessariamente em admitir um erro ou engano. Quando examinamos cuidadosamente a narrativa, não encontramos evidência textual de que Deus se arrependeu desta destruição específica. Pelo contrário, a Bíblia apresenta o juízo sobre Sodoma e Gomorra como um exemplo paradigmático da justiça divina. Pedro, em sua 2ª epístola, diz que Deus condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Judas também se refere a estas cidades como exemplo do fogo eterno. No entanto, o processo que levou a esta destruição revela algo profundamente significativo sobre o caráter de Deus. Primeiro, ele investiga completamente antes de julgar. Segundo, ele está aberto à intercessão humana, disposto a modificar seus planos se houver justificativa. Terceiro, ele busca desesperadamente razões para demonstrar misericórdia. Apenas 10 justos teriam sido suficientes para poupar cidades inteiras. Quarto, mesmo quando o juízo é inevitável, ele providencia um caminho de escape para aqueles que o buscam. O que vemos, portanto, não é um Deus que se arrepende de sua justiça, mas um Deus que se entristece profundamente com a necessidade de exercê-la. Jesus chorou sobre Jerusalém séculos depois, lamentando: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Este é o coração de Deus revelado. Ele não se deleita no juízo, mas o executa quando absolutamente necessário para a preservação de seu plano redentor. A história de Sodoma e Gomorra nos ensina que Deus leva o pecado extremamente a sério, mais sério do que muitos de nós gostaríamos de admitir, mas também nos ensina que ele é incrivelmente paciente, buscando toda oportunidade para demonstrar misericórdia. Há um detalhe fascinante nesta narrativa que frequentemente passa despercebido. O texto diz que o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus. Esta formulação estranha, repetindo 2 vezes o nome divino, tem intrigado os estudiosos por séculos. Alguns veem aqui uma referência velada à pluralidade dentro da divindade. O Filho executando o juízo enviado pelo Pai,
antecipando a revelação neotestamentária da Trindade. Se esta interpretação estiver correta, então foi o próprio Cristo quem executou o juízo sobre Sodoma. O mesmo Cristo que mais tarde derramaria seu sangue para oferecer perdão aos pecadores. Esta perspectiva adiciona uma camada de profundidade à nossa compreensão. O mesmo Deus que julga é o Deus que providencia redenção. Não há contradição entre sua justiça e sua misericórdia. Ambas fluem da mesma fonte de santidade perfeita e amor perfeito. Outro aspecto pouco explorado desta história é a responsabilidade de Ló como sal e luz em Sodoma. Jesus disse que seus seguidores são o sal da terra e a luz do mundo. Sal preserva da corrupção e luz dissipa as trevas. Ló vivia em Sodoma, mas aparentemente teve pouco impacto transformador. O texto menciona que ele era justo e que sua alma se angustiava com o procedimento dos ímpios, mas não menciona nenhum esforço evangelístico de sua parte. Isso nos leva a uma reflexão perturbadora. Quão diferente poderia ter sido o destino de Sodoma se Ló tivesse sido mais vocal, mais influente em testemunhar sobre o Deus verdadeiro. Quantas cidades modernas, quantas nações enfrentam juízo porque os crentes que nelas habitam permanecem silenciosos e acomodados. Há também a questão das orações não respondidas da maneira que esperamos. Abraão intercedeu fervorosamente, mas as cidades ainda foram destruídas. Isso não significa que suas orações foram inúteis. Ló foi salvo, mas nos lembra que, por vezes, o plano de Deus transcende nossos pedidos específicos e que Ele responde de maneiras que nem sempre compreendemos imediatamente. Ao contemplarmos a destruição de Sodoma e Gomorra, não vemos um Deus arrependido de sua decisão, mas um Deus que revela a complexidade impressionante de seu caráter. Um Deus que investiga antes de julgar, que busca razões para mostrar misericórdia, que responde à intercessão, que providencia escapatória para aqueles que o buscam e que, mesmo em meio ao juízo mais severo, tece fios de redenção que se estenderão por gerações. A revelação que prometemos no início é esta: o aparente paradoxo de um Deus que simultaneamente julga o pecado com severidade e demonstra misericórdia extraordinária, encontra sua resolução perfeita na cruz de Cristo. Ali, onde a justiça e a misericórdia divina se encontraram, onde o juízo pelo pecado foi executado no corpo do próprio Filho de Deus, para que o perdão pudesse ser oferecido a todos os que creem. Esta história nos lembra que vivemos em um mundo sob juízo, assim como os habitantes de Sodoma. Mas, diferentemente deles, nós já recebemos o aviso, já conhecemos o caminho de escape. Como Abraão, somos chamados a interceder por nossa geração. Como Ló, somos chamados a viver justamente mesmo em meio à corrupção. Mas, acima de tudo, somos chamados a proclamar a mensagem que eles não tiveram, que em Cristo Deus providenciou um refúgio seguro contra o juízo vindouro. Permita-me deixar você com esta pergunta. Se Deus olhasse para a sua cidade hoje, encontraria nela intercessores como Abraão, pessoas dispostas a se posicionar entre o céu e a terra, clamando por misericórdia? Você é esse tipo de pessoa? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se este vídeo tocou seu coração, não deixe de compartilhá-lo com alguém que precisa desta mensagem. Inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos que conectam as verdades bíblicas à vida real. Lembre-se, mesmo nas histórias mais sombrias da Bíblia, a luz da graça de Deus sempre encontra um modo de brilhar. Até o próximo vídeo, aqui no Portal da Salvação.